Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem com a graça de Deus. Eu gostaria hoje de falar algo aqui que, na realidade, eu creio que seja o melhor tempo para ser dito. Algo que aconteceu comigo em fevereiro deste ano e de lá para cá eu tenho pensado muito sobre isso, tenho buscado entender, porém eu não entendo tudo da Bíblia, mas eu creio que o Senhor quer que eu fale alguma coisa sobre isso. Em fevereiro eu iniciei um jejum de 7 dias, no qual eu só consegui completar até o 5º dia. Eu orei, eu pedi ao Senhor que o Senhor me desse direção e tivesse misericórdia na minha alma, enfim. E quando eu me deitei para dormir, eu acordei de madrugada porque, mesmo eu dormindo, eu senti como se alguém estivesse me observando, como se alguém estivesse me olhando. E ali deitada mesmo, eu estava deitada de barriga para cima, minha janela estava aberta porque estava muito calor nesse tempo. E eu olhei pela janela. Quando eu olhei pela janela, eu vi claramente um cavalo preto com um cavaleiro segurando uma balança nas mãos. Quando ele viu que eu vi, ele começou a cavalgar no céu. Ele começou a cavalgar. A gente estava no ar mesmo, tá? E ali eu fiquei olhando. Eu levantei rapidamente. E eu só conseguia falar assim: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu não conseguia falar outra coisa. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E comecei, eu olhei pela janela para ver se eu vi o cavalo já tinha sumido. Mas só que o Espírito fazia eu entender que ele estava rodando a terra. Rodando a terra. E quando eu fui, eu lembrei que a Bíblia, em Apocalipse 6, fala sobre o cavalo e o cavaleiro, que está lá no capítulo 6 de Apocalipse, do parte do verso 5, que diz assim, o subtítulo, o terceiro selo. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha. Então olhei e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Eu não sei exatamente sobre Apocalipse. Eu não sou uma estudiosa de Apocalipse. Mas o que eu sei é que Jesus está voltando. E que eu sei que quando eu tive essa visão, que o Senhor me permitiu ver com os meus próprios olhos, aquilo que eu nunca imaginei poder estar vendo, algo que a Bíblia realmente fala sobre isso, com os meus próprios olhos. E o tempo todo eu fiquei ali porque eu saí do quarto, meu marido estava dormindo, meu filho estava dormindo e eu, no meu ímpeto, eu ia até eles para acordar, mas o Espírito não me permitiu. Eu só orava, eu só falava em línguas, eu só clamava em línguas. E quando eu tentava parar e saía assim, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E eu olhava pela janela. Isso era 2h30 da manhã. A hora passou muito rápido, a partir do momento que eu tive, que o Senhor me permitiu ter essa visão de olhos abertos, e que eu levantei, que eu comecei a orar, e que eu comecei a clamar, pedindo a Deus misericórdia da nossa nação, para que o Senhor despertasse os seus remanescentes que aqui há nesta nação. Quando eu olhava pela janela, as pessoas estavam indo trabalhar, as pessoas estavam desligadas, tinham crianças, já eram 4 horas da manhã, tinham crianças ali embaixo, mexendo em celular, distraídas, e o Senhor falando. O Senhor fala o tempo todo. Vai acontecer um colapso na economia da nossa nação. Nós teremos problemas também sobre a questão da comida. Aline, mas como é isso? Eu não sei. Mas o que eu posso dizer para você, que o que eu entendi disso tudo é um despertar do Senhor. O Senhor está despertando, o Senhor está falando com o seu povo. Aquele que lê Bíblia, aquele que medita, aquele que está compreendendo, entendendo isso aqui que está sendo dito. Eu não vou falar mais nada, porque se eu falar é da minha carne, mas eu vou falar daquilo que o Senhor me disse, que é para que o povo se prepare. Nós devemos nos preparar para o retorno do Senhor, porque Ele vem buscar uma igreja santa, pura, uma igreja sem mácula, uma igreja sem mancha. E nós não devemos ter medo
mas continuar crendo nas promessas de Jesus sobre a nossa vida, as promessas do Senhor sobre a nossa vida. Ele estará conosco em todo o tempo, até a consumação do século. Essa é a promessa do Senhor. Então creia na palavra, creia naquilo que Deus tem falado. Continue se desenvolvendo e buscando o Senhor. É tempo de nós arrumarmos a nossa casa. É tempo de nós, de fato, rasgar o nosso coração diante do Senhor e pedir que Ele venha trazer à tona tudo aquilo que não agrada a Ele e que devemos abandonar, que não nos compete mais, que nós não devemos carregar. Apenas creia no Senhor. Que Deus abençoe cada um de nós, que o Senhor seja conosco cada dia mais. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.